Boa noite, pessoal. Passei para vocês o resumo do movimento do dia e agora eu quero mostrar para vocês como que o apoio da sala foi fundamental hoje. Logo cedo eu mandei um áudio quando eu entreguei a tabela no grupo, dizendo que, devido ao grande movimento que tivemos ontem, naquela queda, foram mais de 100 pontos, hoje a tabela tinha ficado muito extensa, né? E tinha algumas particularidades nela que eu percebi que poderia confundir o desempenho, né? Então, poderia facilmente induzir a gente a fazer um movimento contrário. E eu sinalizei isso aqui, ó. Aqui, nessa região de correção que poderia pagar compra, olha esse bloqueio todo que estava sendo criado numa formação de venda, confluenciando vários cálculos aqui dentro dessa região sendo preenchida e tinha deixado um spread no histórico, um spread de 8 pontos no histórico dos diretos. Então, isso aqui me chamou muita atenção e eu falei para eles o seguinte na sala, né, até no Morning Call. Se o preço abrir perto do fechamento, a gente vai ter essa dificuldade aqui para ele romper, para ele conseguir chegar na região de decisão de polaridade, e podemos facilmente ter um falso rompimento da mínima, porque ele deixou esse saldo aqui dentro da retração, da projeção que a gente estava usando com retração. Se você verificar aqui, ó, no 48 minutos, quando o mercado abriu hoje, ele estava somente com essa projeção aqui. E ela começou no 212. Só que o mercado ontem, ele furou, entrou nessa projeção de baixa, conseguiu pagar as duas retrações, não deu conta de atingir esse primeiro alvo aqui e subiu. Então, foi uma projeção bem comprida. E o que eu expliquei? Enquanto nós estivéssemos abaixo do 212 e não fechasse nenhuma projeção nova, a gente estaria dentro de um impacto de venda que seria muito difícil a gente conseguir romper, porque ele indicava alvos abaixo. Então, isso poderia prejudicar o movimento, ok? Dito e feito, o que aconteceu? Durante o dia, essa projeção ela foi fechada. Quando ela fechou, ela abriu para a gente a primeira projeção, que foi a projeção para alta. Ela fechou primeiro esse fundo aqui, tá? Desse fundo, eu avisei lá na sala o seguinte, olha, foi criada uma nova projeção de alta, e a partir do 227, caso ele comece a romper aqui, ganhe força e para chegar aqui na região de decisão, a gente pode ter um teto. A gente vai ter um topo aqui, porque o 227 vai indicar o seguinte, a força compradora está muito forte, se ele entrar no 227, ele vai querer atingir esses alvos acima. Essa projeção não estava na tabela, nos cálculos da tabela, porque ela foi feita durante o movimento, tá? Depois, ela fechou essa daqui. Então, o que eu consigo visualizar? Eu tenho aqui um novo fundo, que se ele embicar, ele pega os níveis abaixo. Prestem atenção nisso aqui. As marcações que eu fiz para hoje, olha o que essa projeção faz. Está justamente em cima desses preços, certo? Alvo, alvo. Então, confluência. E foi o que aconteceu. Olha aqui nos 5 minutos o que aconteceu hoje. O preço ele abriu com um pequeno gap de alta. Tivemos o fechamento no 183, 183,5. Ele abriu no 192, retestou essa região, não deu conta de passar, desceu. Quando ele desceu, ele bateu aqui nessa mínima. Eu ainda falei para eles que eu queria carregar a venda até o 78,5. Ele chegou a vir até o 74. Passou uma Petax, a primeira prévia Petax aqui no 75, jogou o preço para cima, ele ficou brigando aqui nessa região, mas mesmo assim ele parava nesses intervalos, por isso que eu fiz questão de falar. Quando eu coloco esse intervalo aqui na tabela, é porque às vezes a região ela ficou tão comprida, tão grande, 24 pontos, em período de rolagem, com casado a 2 e pouco, ou seja, não ia dar para dividir essa região e ele poderia fazer pequenos intervalos
até conseguir cumprir o alvo, tá? E aí essa divisão é justamente para marcar para a gente o seguinte: saiu de um bloco, vamos tentar chegar no outro, vamos tentar chegar. Aí a gente vai de degrau em degrau, tá? E foi o que aconteceu aqui, olha. E aí eu fui botando lá naquele resumo a pontuação que ele ia de acordo com esses níveis, que dava para a gente ir entrando, protegendo, tirava na proteção e assim a gente foi. Até que ele conseguiu, nesse Kendo aqui de força, né? Liberaram a segunda prévia com muito atraso. Quando liberaram, logo em seguida a gente teve, né, um movimento, liberou o movimento para subir, porque ela passou no 79, ou seja, 78 realmente marca, o 80 realmente marca para a gente uma opção de compra muito forte, tá? Que agora eu estava com duas prévias aqui, segurando o preço para ele não cair, né? E aí ele foi. Quando ele foi, olha onde que ele fez a máxima hoje, 28. Olha aqui a nossa projeção de alta nos 5 minutos, aqui, ó. Segurou, segurou. Ele não conseguiu passar. Então, nós tivemos aqui o topo de hoje, no 28. O 27 nem aparecia aqui, então o 27 foi uma projeção que eu comuniquei no grupo, né, que a alta, né, o movimento de alta, a gente teria que vigiar o seguinte, se ele daria conta de chegar no 27 ou no 30. Então, ele parou aqui no 28 e do 28 ele desceu. Então, todo esse movimento aqui, nas regiões corretas aqui, nas divisões, eu registrei porque deu para ser movimentado. Foram 12 entradas no dia. E aí ele não conseguiu entrar aqui na região de decisão de polaridade. Então, o acompanhamento da sala se faz muito necessário para a gente poder, durante o movimento do dia, os cálculos que vão saindo, a gente vai confluenciando, porque a tabela nada mais é do que aonde o preço andou nos últimos dias. Então, a gente sabe o que ele já executou, mas o que mais que ele vai executar naquele movimento que está começando? Ele vai preenchendo, vai dizendo para mim se esse bloco de defesa ele vai aumentar, se essa correção aqui vai ter mais alguma coisa confluenciando para que eu aproveite, porque, a prévia passou ali, o cálculo da prévia está para cá. Então, eu vou confluenciando com o histórico o que ele está fazendo. Eu tento colocar no grupo para que também quem não pode ficar pelo Discord possa ter pelo menos uma noção dos cálculos que estão passando durante o dia, né? E amanhã a gente vai abordar justamente isso. Amanhã eu quero falar para vocês da importância do gráfico de 48 minutos, né? Mês que vem a gente vai trabalhar essa questão da FIBO. Para usar a tabela a gente tem que compreender a FIBO, PETAX, e os demais cálculos, tá? As nomenclaturas todas que estão aqui, para vocês entenderem o impacto que isso é no contexto do movimento. Eu preciso entender o que é a correção de frequência, o que é essa correção de FIBO, esse nível em específico, né? Mês que vem a gente vai trabalhar isso tudo. E amanhã a gente vai dar uma pincelada na aula para quem não puder ficar no Discord, pelo menos ter uma noção do que a gente está se movimentando lá, vigiando, para confluenciar com o movimento da tabela, tá bom? Então, foi mais um dia de gain. Parabéns aí para todo mundo pelo resultado. Olha a marcação novamente segurando, tá bom? Vou tirar o print aqui para a gente ver o que foi marcado e o que respeitou. E mais tarde eu mando o material para a gente trabalhar amanhã. Show? Valeu, pessoal!